The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. agenciadepodcast.com.br. Como se constrói um império? É certo que todos os impérios vão cair um dia. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do imperialismo norte-americano. Um assunto essencial para conhecermos o século XIX e o século XX de praticamente todo o Ocidente e, nas últimas décadas, de todo o planeta. O meu objetivo com esse episódio é fazer um panorama geral da história dos Estados Unidos, enfatizando a sua relação com a política externa e o domínio de outros países e regiões. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, nós temos que começar o episódio corrigindo uma ideia. Quando a gente pensa em imperialismo, muitas vezes a primeira imagem que surge é das grandes potências europeias do século XIX, principalmente Grã-Bretanha e França, que dominavam territórios ultramarinos por meio da colonização direta. Só que o caso dos Estados Unidos apresenta particularidades que o diferenciam desse modelo clássico. Não se trata apenas da conquista de colônias distantes, mas de um processo com muitas facetas que combina expansão territorial interna, projeção militar externa, dominação econômica e influência cultural global. O imperialismo norte-americano é uma construção histórica única, que atravessa mais de 2 séculos e ajuda a explicar a configuração atual do sistema internacional. O termo imperialismo começou a ser associado aos Estados Unidos no final do século XIX, quando o país se engajou em disputas coloniais e interveio em diferentes regiões do mundo. Mas as suas raízes são bem mais antigas. Já no período da independência e da expansão continental, no século XIX, a política norte-americana carregava uma ideia de que o país tinha uma missão civilizatória e expansionista. Essa ideologia seria conhecida como Destino Manifesto, justificando não apenas a conquista de territórios como a Louisiana, Texas e Califórnia, mas também a remoção violenta de populações indígenas. Assim, enquanto o colonialismo europeu se caracterizava pela ocupação e exploração direta de territórios além da Europa, os Estados Unidos desenvolveram um modelo híbrido. De um lado, havia a expansão interna, que funcionava como uma espécie de imperialismo doméstico. De outro, havia uma projeção externa que se intensificava com a Guerra Hispano-Americana de 1898, com o controle sobre Cuba, Porto Rico e Filipinas, e posteriormente com a doutrina Monroe e o corolário Roosevelt. Esse processo colocou o país como protagonista nas Américas e mais tarde em todo o mundo. Nosso ponto de partida então é compreender o que foi o Destino Manifesto. Esse termo foi criado em 1845 pelo jornalista John L. O'Sullivan, que defendia ser destino manifesto dos Estados Unidos se expandir pelo continente para levar os valores da liberdade, democracia e civilização. Essa ideia articulava religião, nacionalismo e interesses econômicos, criando uma justificativa moral para a expansão territorial. Assim como o colonialismo europeu se apresentava como missão civilizatória, o imperialismo interno dos Estados Unidos também se baseava na noção de superioridade cultural e racial, especialmente sobre indígenas e populações latinas.
Um dos primeiros grandes movimentos expansionistas ocorreu em 1803, quando o presidente Thomas Jefferson negociou com a França a compra da Louisiana. Por 15 milhões de dólares, os Estados Unidos dobraram seu território, adquirindo uma imensa área que se estendia do Mississippi até as Montanhas Rochosas. Essa transação marcou o início de um ciclo de anexações que transformaria os Estados Unidos em uma potência continental. Nas décadas seguintes, o olhar expansionista se voltou para o sul e para o oeste. A anexação do Texas em 1845 foi um ponto de mudança. Antes parte do território mexicano, o Texas havia se tornado independente em 1836, em grande parte devido à presença de colonos anglo-americanos. Sua incorporação pelos Estados Unidos gerou tensões com o México, resultando na Guerra Mexicano-Americana, de 1846 a 1848. Esse conflito terminou com a vitória estadunidense e a assinatura do Tratado de Guadalupe-Hidalgo, pelo qual o México perdeu cerca de metade do seu território: a Califórnia, o Novo México, o Arizona, Nevada, Utah e parte do Colorado. Esse episódio não apenas ampliou a extensão territorial dos Estados Unidos, mas também consolidou a ideia de que a expansão era inevitável e justa, um verdadeiro cumprimento do destino manifesto. É claro que o custo de tudo isso foi muito alto. Os povos indígenas foram expulsos de suas terras nesse processo de imperialismo interno. O episódio mais famoso foi a Trilha das Lágrimas, quando milhares de indígenas foram forçados a se deslocar do sudeste dos Estados Unidos para territórios mais a oeste, em condições que causaram a morte de milhares de nativos. Inclusive, eu quero falar mais sobre o genocídio indígena dos Estados Unidos em um episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvi-los aqui mesmo no Spotify, beleza? Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, o Destino Manifesto não era apenas um discurso, mas um verdadeiro programa político. Presidentes, congressistas e líderes locais usavam essa ideologia para justificar tanto anexações pacíficas quanto guerras de conquista. A expansão territorial era vista como garantia de novos recursos, terras para agricultores, mercados para a economia e fortalecimento do poder nacional. Esse expansionismo também teve consequências internas, como o debate sobre a expansão da escravidão. Cada novo território conquistado levantava a questão de se seria livre ou escravista, alimentando tensões que levariam à Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, que ocorreu na década de 1860. Assim, o século XIX consolidou os Estados Unidos como uma potência continental. Através de compras, anexações e guerras, o país construiu um território grande e diverso, mas marcado por desigualdades e violências contra povos indígenas, mexicanos e africanos escravizados. Esse modelo de expansão interna forneceu o repertório ideológico e prático, que mais tarde seria projetado para fora do continente. Purina believes no one should have to make the impossible choice between their own safety and their pets. But nearly half of domestic abuse survivors delay leaving because they can't bring their pets with them. Through the Purple Leash Project, Purina is helping create more pet-friendly domestic violence shelters so survivors and their pets can escape and heal together. Visit Purina.com/purple to learn more. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Após consolidar a sua presença no continente norte-americano por meio do Destino Manifesto e da conquista de territórios a oeste e ao sul, os Estados Unidos começaram a voltar os seus olhos para além de suas fronteiras. O final do século XIX foi um momento de transição. O país já era uma potência continental, mas ainda não havia se afirmado como potência global.
Essa mudança ocorreu justamente a partir das primeiras projeções externas, que colocaram os Estados Unidos no tabuleiro das disputas imperiais. Um dos primeiros alvos da política expansionista estadunidense foi o Havaí. Localizado no Pacífico, o arquipélago tinha uma importância fundamental como entreposto comercial e base militar. Desde o século XIX, comerciantes e missionários dos Estados Unidos já exerciam forte influência sobre a região. Em 1893, um grupo de colonos apoiado por militares derrubou a rainha Liliuokalani. Poucos anos depois, em 1898, em meio ao clima da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos formalizaram a anexação do Havaí, incorporando o território como parte de sua área de influência. Esse episódio deixou claro que os Estados Unidos estavam dispostos a usar intervenções diretas para assegurar os seus interesses estratégicos. O momento decisivo para a projeção internacional dos Estados Unidos foi a Guerra Hispano-Americana de 1898. O conflito começou após a explosão do navio USS Maine no porto de Havana, fato atribuído à Espanha, ainda que as causas nunca tenham sido totalmente esclarecidas. A imprensa sensacionalista dos Estados Unidos, em especial jornais como os de William Randolph Hearst, inflamou a opinião pública e pressionou o governo a declarar guerra. A guerra durou poucos meses e terminou com a vitória esmagadora dos Estados Unidos. Pelo Tratado de Paris, de 1898, os Estados Unidos obtiveram o controle de Porto Rico, Guam e Filipinas, além de assegurar forte influência sobre Cuba. Esse foi um marco fundamental. Pela primeira vez, os Estados Unidos conquistavam territórios ultramarinos, se inserindo na lógica imperial, que até então era dominada pelas potências europeias. Mesmo que fosse formalmente independente, Cuba se tornou na prática um protetorado norte-americano. A Emenda Platt de 1901 permitia aos Estados Unidos intervir nos assuntos internos da ilha e assegurava a posse da base naval de Guantánamo, que permanece sob controle norte-americano até hoje. Esse modelo se tornou uma marca da presença imperial dos Estados Unidos em várias partes do mundo. Enquanto Porto Rico foi transformado em território não incorporado aos Estados Unidos, as Filipinas se tornaram um laboratório de dominação colonial. A ocupação foi violenta, com resistência armada filipina entre 1899 até 1902, que resultou em dezenas de milhares de mortes. A experiência filipina mostrou o lado brutal do imperialismo norte-americano e revelou como que o país, que nasceu de um discurso de liberdade e autodeterminação, podia agir de forma semelhante aos seus algozes, os impérios europeus. Essas primeiras projeções externas devem ser compreendidas à luz da doutrina Monroe, de 1823, que estabelecia o princípio de América para os americanos. Originalmente, a doutrina visava impedir o retorno das potências europeias ao continente, mas no final do século XIX e no início do século XX, ela foi reinterpretada como justificativa para a supremacia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. No ano de 1904, o presidente Theodore Roosevelt formulou o chamado Corolário Roosevelt, que explicitava o direito dos Estados Unidos de intervir militarmente em países latino-americanos e caribenhos, com o intuito de estabilizar as suas economias e governos. Com essas ações, os Estados Unidos deram um passo definitivo para além do seu território continental. Com o Corolário Roosevelt e a consolidação dos Estados Unidos como potência regional, o início do século XX foi marcado por uma série de intervenções diretas na América Latina e no Caribe. Essas ações visavam proteger interesses econômicos, assegurar a estabilidade política de regimes alinhados e, principalmente, evitar a presença europeia no hemisfério. As intervenções norte-americanas não ocorreram apenas no campo militar. Empresas como a United Fruit Company e a Standard Oil passaram a ter peso decisivo na política de diversos países latino-americanos. A United Fruit, por exemplo, controlava vastas extensões de terras em países como Honduras, Guatemala e Costa Rica, dominando a produção e exportação de bananas. Quando governos locais ameaçavam seus interesses, os Estados Unidos não hesitavam em apoiar golpes e intervir diretamente. Essa fusão entre interesses empresariais e militares deu origem ao termo República de Bananas.
A Nicarágua foi um dos casos mais emblemáticos. Entre 1912 a 1933, tropas norte-americanas ocuparam o país de forma quase contínua, sob a justificativa de proteger investimentos e manter a ordem. Esse período gerou resistência popular, liderada por Augusto César Sandino, que se tornou símbolo da luta anti-imperialista na América Latina. A saída das tropas não significou o fim da influência. Os Estados Unidos apoiaram a ascensão da dinastia Somoza, que governaria o país por décadas com forte apoio de Washington. Outro exemplo foi o Haiti, ocupado militarmente de 1915 a 1934. Os Estados Unidos assumiram o controle das finanças, reestruturaram o exército e impuseram um regime favorável aos seus interesses. A ocupação foi marcada por repressão violenta contra revoltas camponesas, conhecidas como os cacos. Situação semelhante ocorreu na República Dominicana, ocupada de 1916 a 1924, também com o objetivo de estabilizar as finanças e assegurar a presença americana no Caribe. Essas intervenções consolidaram o poder dos Estados Unidos sobre rotas marítimas estratégicas, especialmente após a construção do Canal do Panamá, em 1914. Na verdade, a própria independência do Panamá, em 1903, contou com o apoio decisivo dos Estados Unidos, que tinham interesse em construir um canal ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Em troca, o novo governo panamenho concedeu aos Estados Unidos o controle da zona do canal, que permaneceu sob a administração dos Estados Unidos até 1999. Esse episódio ilustra de forma clara como os Estados Unidos combinavam diplomacia, apoio a movimentos separatistas e, claro, força militar para garantir os seus interesses estratégicos. Essas intervenções levantam uma questão central no debate entre os historiadores. Estariam os Estados Unidos replicando o modelo colonial europeu ou estariam criando uma nova forma de dominação? Autores como Samuel Flagg Bemis defendiam que se tratava de uma política de boa vizinhança forçada, motivada por segurança e estabilidade regional. Já críticos como Walter Lafeber e Eduardo Galeano interpretam essas ações como puro imperialismo econômico e militar, disfarçado de retórica civilizatória. O fato é que, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos transformaram o Caribe e a América Central em sua esfera de influência quase exclusiva. Ao mesmo tempo em que proclamavam o direito dos povos à autodeterminação, intervinham repetidamente sempre que os seus interesses estavam em risco. Essa contradição se tornaria uma marca permanente da política externa norte-americana. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como o século XX vai marcar a expansão máxima desse imperialismo. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre ideologia, força, guerra, gastos e jogo de tabuleiro. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, o História em Meia Hora tem um jogo de tabuleiro. Eu, o Giovanni Arseno e o Estúdio Tijolo criamos o Imperialismo América. O jogo se passa durante a Guerra Fria na América Latina. Ele é feito para 2 ou 4 jogadores, onde um lado vai jogar com a América Latina para expulsar os Yankees do continente, e o outro vai jogar com os Estados Unidos para ser imperialista com o nosso continente e expulsar os vermelhos apoiados pela União Soviética. Revoluções, ditaduras, revolucionários e ditadores, um monte de momento e personagens importantes da história latino-americana estão dentro do jogo. O financiamento coletivo acabou de ser lançado, foi no dia 7 de outubro, é no apoia.se/Imperialismo América. A gente tentou deixar o preço mais em conta possível. Você pode pesquisar outros jogos de tabuleiros aí no mercado, que o nosso tá bem abaixo da média, beleza? A campanha vai até o começo de novembro, então vai lá em apoia.se/Imperialismo América e garanta sua cópia, pelo menos até o momento. A única forma de conseguir o jogo é lá no Apoia-se, beleza? Eu tô muito orgulhoso, deu muito trabalho, mas ficou bem legal, tá bom? Então é isso, gente, garanta agora o seu Imperialismo América e reescreva a história latino-americana na Guerra Fria. Valeu, gente! As primeiras décadas do século XX representaram um momento decisivo na consolidação dos Estados Unidos como potência global.
Até então, o país havia se afirmado como líder no hemisfério ocidental, intervindo no Caribe e na América Central. Com as duas guerras mundiais, os Estados Unidos deram um salto definitivo para o status de potência internacional, projetando não apenas o poder militar, mas também a sua influência política e econômica. No início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos adotaram uma postura de neutralidade. O presidente Woodrow Wilson acreditava que o país deveria permanecer fora do conflito europeu, se mantendo como árbitro e fornecedor de produtos agrícolas e industriais. Essa neutralidade era mais aparente do que real. Bancos e empresas dos Estados Unidos passaram a financiar e abastecer os aliados, em especial a Grã-Bretanha e a França. A entrada oficial dos Estados Unidos no conflito foi em 1917 e foi motivada por fatores estratégicos. O afundamento de navios por submarinos alemães, incluindo Lusitânia em 1915, se somou à interceptação do telegrama Zimmermann, em que a Alemanha propunha aliança ao México contra os Estados Unidos. Essas provocações, aliadas aos interesses econômicos, convenceram Wilson a declarar guerra ao Império Alemão. A participação do país foi rápida, mas foi decisiva. A chegada de mais de 2 milhões de soldados no fronte europeu ajudou a desequilibrar a balança a favor dos aliados. Ao final da guerra, Wilson apresentou seus 14 pontos, um programa que defendia o direito à autodeterminação dos povos e a criação da Liga das Nações. Embora o Congresso tenha rejeitado a entrada dos Estados Unidos na Liga, a mensagem era clara, uma vez que o país queria moldar a ordem mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, a postura inicial foi parecida. O país se manteve neutro até 1941, ainda marcado pelo isolacionismo. O divisor de águas foi o ataque japonês a Pearl Harbor, no dia 7 de dezembro do mesmo ano. A partir daí, os Estados Unidos entraram na guerra em duas frentes, contra o Japão no Oceano Pacífico e contra a Alemanha e a Itália na Europa. O esforço de guerra transformou radicalmente a economia dos Estados Unidos, impulsionando a indústria, gerando empregos e consolidando os Estados Unidos como a maior potência econômica do planeta. A vitória aliada, com um papel importante dos Estados Unidos, principalmente no desembarque da Normandia em 1944 e na Guerra do Pacífico, culminou com o uso da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Além de encerrar o conflito, esse ato marcou o início da era nuclear e simbolizou a supremacia tecnológica dos Estados Unidos. O pós-guerra consolidou os Estados Unidos como potência líder na construção de uma nova ordem mundial. Ao contrário de 1919, quando haviam se afastado da Liga das Nações, em 1945 os Estados Unidos assumiram protagonismo na fundação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é basicamente uma continuação espiritual da Liga das Nações, que inclusive tem a sua sede em Nova York. Além disso, criaram e financiaram instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, que se tornariam ferramentas centrais do poder econômico estadunidense. A economia norte-americana estava intacta, ao contrário da devastação europeia e asiática. Ao mesmo tempo, um rival surgia no horizonte, a União Soviética. Esse cenário inaugurou a Guerra Fria, um confronto global entre duas superpotências que se estenderia por mais de 4 décadas. Em 1947, os Estados Unidos anunciaram o Plano Marshall, um programa de ajuda econômica que destinou bilhões de dólares à reconstrução da Europa Ocidental. Embora apresentado como gesto de solidariedade, o plano também tinha uma lógica imperial, que era consolidar as economias capitalistas, garantir mercados consumidores para produtos americanos e, claro, impedir o avanço do comunismo. Como destaca Eric Hobsbawm, abre aspas, o Plano Marshall foi tão político quanto econômico, pois estabeleceu a hegemonia dos Estados Unidos sobre o bloco ocidental. Fecha aspas. No campo militar, os Estados Unidos assumiram um papel de polícia global. A primeira grande manifestação foi a Guerra da Coreia, entre 1950 a 1953, em que tropas norte-americanas, sob a bandeira da ONU, intervieram para conter o avanço do socialismo no sul da península. O conflito terminou em impasse,
mas consolidou a lógica da doutrina Truman, segundo a qual os Estados Unidos deveriam conter a expansão soviética em qualquer lugar do mundo. Sem dúvidas, o episódio mais marcante foi a Guerra do Vietnã, entre 1955 a 1975. Inicialmente limitada a apoio financeiro e militar ao governo do Vietnã do Sul, a intervenção se transformou em guerra aberta na década de 60. Apesar do poderio militar, os Estados Unidos foram incapazes de derrotar a resistência vietnamita, que era liderada por Ho Chi Minh. O conflito resultou em centenas de milhares de mortos e expôs ao mundo os limites do imperialismo militar norte-americano. Como afirmou Noam Chomsky, abre aspas, o Vietnã mostrou que, mesmo a maior potência bélica da história, não pode subjugar indefinidamente a resistência de um povo. Fecha aspas. Na América Latina, o imperialismo norte-americano assumiu a forma de apoio a golpes de Estado e ditaduras militares. Em 1954, os Estados Unidos patrocinaram a derrubada de Jacobo Arbenz na Guatemala, após ele tentar realizar uma reforma agrária que afetava os interesses da United Fruit Company. Em 1964, eles apoiaram o golpe militar aqui no Brasil, e em 1973, o golpe contra Salvador Allende, no Chile, abrindo o caminho para a ditadura de Augusto Pinochet. Esses episódios demonstram como os Estados Unidos consideravam a região parte da sua esfera de influência, na qual não tolerariam governos de esquerda, socialistas ou que não fossem alinhados com seus interesses. Nos anos 80, o palco de disputa se deslocou para a Ásia Central, com o domínio soviético no Afeganistão no ano de 1979. Os Estados Unidos viram no conflito uma oportunidade de enfraquecer o seu rival e passaram a financiar e treinar os chamados Mujahidins, grupos islâmicos que resistiam à ocupação soviética. Essa intervenção indireta, realizada por meio da CIA, ajudou a transformar o Afeganistão, contribuindo para o desgaste e o colapso da União Soviética. Mas, por ironia, também fortaleceu grupos que, mais tarde, se voltariam contra os próprios Estados Unidos, como um embrião da Al-Qaeda. Além da economia e da guerra, os Estados Unidos projetaram poder por meio da cultura. Durante a Guerra Fria, o cinema de Hollywood, a música popular, a televisão e até o estilo de vida norte-americano foram usados como instrumentos de sedução. Essa dimensão cultural é fundamental para entendermos o imperialismo norte-americano. Como observa o cientista político Joseph Nye, abre aspas, os Estados Unidos desenvolveram um enorme soft power, a capacidade de atrair e convencer em vez de apenas coagir. Jazz, Coca-Cola, jeans e filmes da Disney tornaram-se símbolos globais, penetrando até mesmo em países formalmente hostis aos Estados Unidos. Fecha aspas. O colapso da União Soviética em 1991 representou uma virada histórica. Pela primeira vez desde o início do século XX, havia apenas uma superpotência no sistema internacional. Um dos primeiros testes dessa hegemonia foi a Guerra do Golfo, entre 1990 a 91, quando o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Os Estados Unidos lideraram uma coalizão internacional sob mandato da ONU, que derrotou as forças iraquianas. O presidente George H.W. Bush declarou que se inaugurava uma nova ordem mundial, marcada pela cooperação internacional e pelo protagonismo estadunidense. Essa guerra mostrou a capacidade militar dos Estados Unidos e consolidou a imagem de que não havia rival capaz de enfrentá-los. Durante os anos 90, sob as presidências de Bill Clinton, se firmou a ideia de que o modelo liberal democrático havia triunfado. O cientista político Francis Fukuyama chegou a proclamar o fim da história, defendendo que não haveria alternativa viável à democracia liberal e à economia de mercado. Nesse contexto, os Estados Unidos expandiram a sua influência por meio de instituições internacionais, tratados de livre comércio e o fortalecimento do dólar como moeda global. Mesmo sem um rival à altura, os Estados Unidos não deixaram de intervir militarmente. Na década de 90, participaram de conflitos nos Balcãs, intervindo na Bósnia e no Kosovo para conter crises humanitárias e enfraquecer a Sérvia. Essas intervenções, muitas vezes realizadas sem consenso no Conselho de Segurança da ONU, evidenciaram que os Estados Unidos atuavam como árbitros globais,
legitimando as suas ações em nome dos direitos humanos, mas também demonstrando a lógica imperial de decidir unilateralmente. O cenário mudou totalmente em 2001, com os atentados de 11 de setembro, que mostraram a vulnerabilidade dos Estados Unidos frente a atores não estatais. A resposta foi a guerra ao terror, com invasões no Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003. Esses conflitos marcaram a transição de um período de hegemonia incontestada para um cenário de desgaste e críticas. No século XXI, essa contestação ficou ainda maior. A China emergiu como rival, oferecendo alternativas econômicas, tecnológicas e diplomáticas. Com a nova Rota da Seda, por exemplo, as empresas de tecnologia chinesas e a crescente presença cultural do país passaram a representar um desafio à hegemonia americana. Ainda assim, os Estados Unidos mantêm clara vantagem na dimensão cultural e tecnológica global. A disputa entre os Estados Unidos e China não se dá apenas no campo do comércio ou militar, mas também na arena do soft power. Enquanto Pequim busca projetar a sua imagem com institutos Confúcio, investimento e diplomacia cultural, os Estados Unidos seguem com a força de sua indústria cultural e as suas big techs. Por isso, o imperialismo norte-americano do século XXI é menos visível que porta-aviões e bases militares, mas é igualmente eficaz. Ele se expressa no controle da narrativa global, no monopólio das plataformas digitais e na centralidade do dólar. Ao mesmo tempo, continua sustentado pela presença militar em mais de 70 países e pelo maior orçamento de defesa do mundo. O que vemos não é o fim do imperialismo, mas a sua adaptação às novas condições históricas. Em vez de colônias ou ocupações prolongadas, temos dependências financeiras, tecnológicas e culturais que garantem a influência norte-americana sobre o planeta. Ao percorrer a trajetória histórica dos Estados Unidos, desde o Destino Manifesto até as disputas tecnológicas e culturais do século XXI, fica evidente que o imperialismo norte-americano não é um fenômeno estático, mas sim um fenômeno em constante reinvenção. Hoje, o imperialismo norte-americano se manifesta mais no campo financeiro, tecnológico e cultural do que na conquista territorial. Mas será que esse império está em declínio? Muitos analistas apontam sinais claros de enfraquecimento. Crises internas, desgaste das guerras do Oriente Médio, contestação da liderança global e a ascensão da China como rival estratégico são alguns desses fatores. Outros, porém, argumentam que o imperialismo norte-americano não desaparece, ele apenas se adapta às novas condições históricas. O controle das finanças internacionais, a supremacia das big techs, a difusão da cultura pop e a presença militar em escala planetária mostram que os Estados Unidos ainda detêm instrumentos de poder sem paralelo. A reflexão é a de que o próprio imperialismo norte-americano é, ao mesmo tempo, um legado histórico e uma realidade presente. Ele moldou não apenas a trajetória dos Estados Unidos, mas também a configuração do mundo moderno. Seja em expansão ou em crise, o fato é que o imperialismo norte-americano vai continuar sendo um dos fatores centrais para entendermos sobre política internacional do século XXI. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Expansão para o Oeste, o segundo se chama Crise de 29, e o terceiro se chama Guerra Fria. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos da história do imperialismo norte-americano, estamos falando de um conceito que descreve a expansão política, econômica e militar dos Estados Unidos para além de suas fronteiras, principalmente a partir do século XIX. Diferentemente do colonialismo europeu tradicional, os Estados Unidos desenvolveram um modelo baseado no controle indireto e na influência econômica, justificado por ideologias como o Destino Manifesto, que defendia a expansão de territórios internos, como a anexação do Texas, a compra da Louisiana e a guerra contra o México, que resultou na incorporação de vastas áreas do atual sudoeste norte-americano. Internamente, o avanço sobre os povos indígenas também foi uma forma de imperialismo. Externamente, se destacou a doutrina Monroe, de 1823, que estabeleceu todo o continente americano como esfera de influência dos Estados Unidos, reforçada pelo corolário Roosevelt, que legitimava intervenções diretas na América Latina e no Caribe.
A Guerra Hispano-Americana de 1898 consolidou o papel imperialista dos Estados Unidos, com a ocupação de Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas. No século XX, esse imperialismo assumiu caráter global, com protagonismo nas guerras mundiais, no Plano Marshall e na Guerra Fria. Esse processo transformou os Estados Unidos em potência mundial. Mesmo assim, especialistas têm apontado para um novo tipo de imperialismo, o chinês, que não seria pautado no domínio, mas sim na cooperação. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados. O primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!